cachorro ficava olhando para um bueiro todos os dias e isso intrigava um homem chamado Dave. Ele estava passeando com seu cachorro quando encontrou um pastor alemão olhando para o mesmo bueiro. Dave achou estranho que o cachorro estivesse sozinho e, no dia seguinte, o pastor alemão ainda estava lá, o que o deixou mais desconfiado. Dave ouviu ruídos vindos do bueiro e imediatamente ligou para o serviço de emergência. Um caminhão de bombeiros chegou rapidamente e eles conseguiram abrir o bueiro. Os ruídos ficavam cada vez mais altos, despertando a curiosidade de Dave. No entanto, a polícia chegou e fechou a área, deixando-o atordoado. Eles o informaram de que precisava ir para um interrogatório porque encontrou o pastor alemão e queria saber o que estava passando. Dave foi tratado como um suspeito, mas ele não tinha ideia do que estava dormindo. Ele foi jogado em uma van da polícia e levado para a delegacia, onde viu que o pastor alemão também havia sido trazido. Os oficiais colocaram Dave na sala de interrogatório e pediram para fazer perguntas, suspeitando que o cachorro era dele. No entanto, Dave explicou que só estava andando com seu próprio cachorro e não tinha nada a ver com o pastor alemão. A polícia submeteu-se às câmeras da rua e viu que Dave interagia com o pastor alemão todos os dias, o que tinha mais suspeitas. Eles queriam obter mais informações sobre o que estava no bueiro, mas não compartilharam com Dave o que encontraram lá dentro. Quando Dave perguntou sobre isso, os aguardados ficaram pálidos e pediram que ele cooperasse, para que pudessem obter mais pistas. Ele foi jogado em uma van da polícia e levado para a delegacia, onde viu que o pastor alemão também havia sido levado. Os oficiais colocaram Dave na sala de interrogatório e pediram para fazer perguntas, suspeitando que o cachorro era dele. No entanto, Dave explicou que só estava andando com seu próprio cachorro e não tinha nada a ver com o pastor alemão. A polícia submeteu-se às câmeras da rua e viu que Dave interagia com o pastor alemão todos os dias, o que tinha mais suspeitas. Eles queriam obter mais informações sobre o que estava no bueiro, mas não compartilharam com Dave o que encontraram lá dentro. Quando Dave perguntou sobre isso, os aguardados ficaram pálidos e pediram que ele cooperasse, para que pudessem obter mais pistas. Ele foi jogado em uma van da polícia e levado para a delegacia, onde viu que o pastor alemão também havia sido levado. Os oficiais colocaram Dave na sala de interrogatório e pediram para fazer perguntas, suspeitando que o cachorro era dele. No entanto, Dave explicou que só estava andando com seu próprio cachorro e não tinha nada a ver com o pastor alemão. A polícia submeteu-se às câmeras da rua e viu que Dave interagia com o pastor alemão todos os dias, o que tinha mais suspeitas. Eles queriam obter mais informações sobre o que estava no bueiro, mas não compartilharam com Dave o que encontraram lá dentro. Quando Dave perguntou sobre isso, os aguardados ficaram pálidos e pediram que ele cooperasse, para que pudessem obter mais pistas. Os oficiais colocaram Dave na sala de interrogatório e pediram para fazer perguntas, suspeitando que o cachorro era dele. No entanto, Dave explicou que só estava andando com seu próprio cachorro e não tinha nada a ver com o pastor alemão. A polícia submeteu-se às câmeras da rua e viu que Dave interagia com o pastor alemão todos os dias, o que tinha mais suspeitas. Eles queriam obter mais informações sobre o que estava no bueiro, mas não compartilharam com Dave o que encontraram lá dentro. Finalmente, depois de horas de interrogatório, os oficiais liberaram Dave e permitiram que ele fosse embora. Eles ainda estavam investigando o caso do bueiro e do pastor alemão, mas não encontraram nenhuma evidência concreta. Dave ficou aliviado por não ser mais considerado um suspeito, mas ainda estava preocupado com o que poderia estar associado ao bueiro. Nos dias seguintes, Dave continuou a passar pelo bueiro e observar o pastor alemão. Ele notou que o cachorro ainda estava olhando para dentro do ralo, mas não fazia nenhum som. Foi então que Dave sentiu algo que nunca tinha notado antes: havia um pequeno objeto brilhante no fundo do bueiro. Ele imediatamente chamou a polícia de novo e contornou o objeto que ele havia visto. Os oficiais vieram novamente e desta vez trouxeram um mergulhador para investigar o bueiro. Depois de uma longa espera, o mergulhador finalmente emergiu com o objeto brilhante na mão. Era uma pequena chave de ouro.
Os oficiais levaram uma chave para ser examinada e descobrir que ela pertencia a um famoso joalheiro local. A investigação levou a polícia a descobrir que o pastor alemão havia sido roubado do joalheiro e colocado no bueiro pelo ladrão. Graças a Dave e sua persistência em procurar ajuda, o caso foi resolvido e o pastor alemão foi devolvido ao seu dono legítimo. Deve se sentir feliz por ter ajudado a resolver o caso, mas ainda ficou abalado com a ideia de que algo tão horrível poderia ter experimentado debaixo do nariz de todos por tanto tempo. Depois de algumas horas, um caminhão da cidade finalmente chegou para ajudar. Os trabalhadores da cidade levaram várias ferramentas para tentar abrir a tampa do esgoto, mas depois de tentar várias vezes, ainda não tiveram sucesso. A multidão que se reunia ao redor estava ficando impaciente e começando a se dispersar lentamente. Davi estava quase desistindo quando ouviu um som abafado vindo do esgoto. Ele se manteve mais perto e ouviu um miado fraco. Seus olhos se arregalaram e ele chamou a atenção dos trabalhadores da cidade para o som. O que quer que estivesse lá embaixo, certamente estaria morto a essa altura. As pessoas que tinham dado atenção para Davi antes, estavam anunciando que precisavam continuar o trabalho, mas ainda assim ele não devia desistir. A situação era urgente, e Davi sabia que a única maneira de cumprir sua missão era resolver o assunto por conta própria. Ele ligou para o dono de uma empresa de reboque que conhecia, que arriscou ter o equipamento certo para remover a cobertura que obstruiu o acesso. O dono da empresa de reboque teve outra ideia e insistiu que não chamariam as autoridades, pois se não houvesse nada lá embaixo, eles arriscaram uma multa enorme por mexer com a propriedade do governo. Davi ficou cansado de esperar, mas o pastor não se moveu um centímetro. Ele tentou mover o pastor para ver o que aconteceria, mas o animal resistiu e até começou a ficar agressivo. Essa foi a gota d'água. Davi decidiu que ligaria para o corpo de bombeiros e inventariam algo sobre animais presos lá embaixo. Ele foi preso mais tarde por ter mentido para os bombeiros. Quando os homens chegaram, ficou claro que eles faziam esse tipo de trabalho com mais frequência. O posicionamento e a espionagem estavam em ordem, mas não gostei muito de quebrar a ferrugem e colocar o primeiro movimento em ação. O novo círculo de espectadores se comportava, pois os misteriosos que diminuíram ao longo do tempo agora podiam ser ouvidos novamente. A tampa foi levantada, e de longe, em algum lugar daquele lugar, vários guinchos resistentes diferentes encheram a rua. Bem, Vi nunca tinha ouvido algo assim antes em sua vida. Abrir o esgoto foi apenas o começo da missão. Agora que tinha sido realizado, alguém teria que descer. A disposição das pessoas em ajudar a diminuir repentinamente. Os espectadores estavam claramente interessados no que quer que estivessem, mas a maioria mantinha distância. Nenhum visitante olhou para baixo no longo, profundo e escuro. Um bombeiro se aproximou de Davi e disse que seus colegas não estavam dispostos a descer, pois não tinham experiência com isso e não queriam arriscar a segurança de seus homens. Foi informado que precisavam esperar por um especialista, mas Davi não ficou com essa decisão. Passando pelos bombeiros, ele pulou pelo buraco escuro do esgoto. Ele sentiu uma onda de experimentar subindo por todo o seu corpo. Ele queria ouvir os bombeiros gritando para ele voltar, mas agora era tarde demais. Davi estava no escuro, mas teve sorte de ter seu telefone com ele. Ele acendeu a lanterna e teve que seguir os filhos. Ele pensou que estava perto, mas estava definitivamente na direção errada. Davi continuou andando até chegar a um beco sem saída. Ele não tinha ideia que a criatura era perigosa e não percebeu que outro time havia chegado. Esses são os especialistas de quem os bombeiros falaram, disse um deles. Eles estavam vestidos com estranhos ternos pretos. Baby agora estava ainda mais desconfiado do que tinha visto. Ele queria ficar e ver o que estava acontecendo, mas foi preso. Quando foi interrogado, Dave viu que estavam montando uma tenda branca. Além disso, ele não tinha ideia do que havia acontecido quando terminaram de interrogá-lo. Dave foi solto depois que eles decidiram que ele não tinha feito nada de errado.
Dave voltou imediatamente para o esgoto. Ele tinha ouvido falar que o pastor alemão Pedro havia chegado ao local. Quando viu que centenas de pessoas se aglomeravam em torno do esgoto, a polícia tentou manter todos a uma distância segura. Então algo incomum aconteceu. O pastor alemão se esgueirou pela multidão e pulou no esgoto. Todos ficaram atordoados. Eles nunca tinham visto nada parecido antes. Eles ouviram muitos sons vindos do esgoto. Algo estava acontecendo lá embaixo. Em um determinado momento, eles ouviram gritos e todos ficaram instantaneamente em silêncio. Nenhum som vinha mais do esgoto. Dave sentiu como se algo ruim tivesse acontecido ali. A polícia correu em direção ao esgoto. Então algo aconteceu. O pastor alemão emergiu do esgoto. Ele estava acompanhado por um grupo de especialistas que pareciam completamente chocados. Era como se tivessem testemunhado algo que ninguém jamais havia visto antes. Houve muitos rumores e especulações sobre o que acabará de acontecer na multidão. Eles viram que um membro da equipe de busca estava faltando. O pastor alemão esperou no topo do esgoto e não se mexeu um centímetro. Eventualmente, a última pessoa do grupo emergiu do esgoto segurando algo nas mãos. Eles definitivamente encontraram algo lá embaixo. A multidão começou a aplaudir. Dave percebeu que eles haviam encontrado os filhotes. O pastor alemão estava lambendo-os quando eles surgiram. Esses filhotes eram os próprios filhotes de pastor alemão. Dave agora entendia toda a situação. De alguma forma, ela havia perdido seus filhotes. Mas onde estava o dono? Eles determinaram que o pastor alemão não tinha dono. Isso significava que ela precisava ser levada para um abrigo de animais com seus filhotes. Foi quando Dave decidiu intervir. Ele se ofereceu para adotar o pastor alemão e os filhotes. A polícia concordou com uma condição: eles deveriam ter permissão para visitá-los sempre que quisessem para ver como eles estavam. Eles precisavam ser examinados por um veterinário também. Quando tudo estava bem, Dave levou todos para casa. Ele se importava muito com eles e permitia que a polícia os visitasse sempre que quisessem. Se você gostou da história, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima vez!